Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Grande parte dos sistemas hoje em dia são distribuídos. Aplicações web, bancos de dados, sistemas de arquivos e etc. Entender como os sistemas distribuídos funcionam é essencial para construir grandes aplicações que vão ser escaláveis e tolerantes à falha. Hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês uma aula exclusiva do nosso MBA Full Cycle, que faz parte do módulo de banco de dados, que é sobre comunicação entre sistemas distribuídos. Então, roda a vinheta. Já te convido a deixar um like, nos ajuda demais a crescer, tá? Não custa nada. E também te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda semana nós temos novo conteúdo aqui no canal Full Cycle, beleza? Vou contar com o seu apoio. Outro dia a gente estava tendo um encontro com os alunos das nossas pós-graduações e nós trouxemos o Lourenço Taborda, que é arquiteto lá na MongoDB, para poder falar sobre bancos de dados e também estava se falando sobre sistemas distribuídos. E aí ele trouxe o que é falado nessa disciplina de bancos de dados no MBA de Arquitetura Full Cycle. Então essa aula é exclusiva do MBA Full Cycle. Se você quiser conhecer esse MBA, dê uma olhadinha no link da descrição, preenche ali o formulário, a nossa equipe entra em contato com você, a gente vê se faz sentido aí você entrar nesse MBA que está fazendo muito sucesso. A gente traz vários profissionais qualificados do mercado para poder ministrar entre as várias áreas que a gente tem aí, bancos de dados, sistemas distribuídos, arquitetura, DevOps, liderança, enfim, é um MBA muito bacana, dê uma olhada aí que vale a pena. Então, nessa palestra, ele estava falando sobre bancos de dados, deu uma palhinha ali sobre SQL, NoSQL, NeoSQL e também falou sobre comunicação entre sistemas distribuídos. Quando ele chegou nessa parte, ele deu um exemplo clássico de literatura dos generais. Isso exemplifica muito a dificuldade que a gente tem de comunicação entre sistemas distribuídos. Você vai pegar vários livros e você vai encontrar esse exemplo lá, porque é um problema mais análogo para entender como que funciona esse tipo de comunicação. Então, o intuito aqui do vídeo é, de fato, mostrar isso para você, para que a sua cabeça abra para você começar a entender como que é difícil ter essa comunicação, e isso vai te abrir a cabeça para entender aí como que o seu banco de dados, provavelmente você trabalha com banco de dados distribuído, mas não entende muito bem como que funciona, os desafios que estão por debaixo dos panos. A gente tem aí principalmente bancos de dados no SQL e também qualquer tipo de sistema distribuído. A gente pode pegar quantas aplicações, talvez a sua aplicação já trabalhe com o conceito distribuído. Então a gente precisa saber dos problemas que esse tipo de modelo acarreta, porque aí nós vamos de fato tomar as melhores decisões em termos dos nossos sistemas, dos bancos de dados, para atender o objetivo-alvo ali do nosso projeto. Então eu quero trazer aqui para a tela esse slide aqui que o Taborda ministra essa parte de sistemas distribuídos lá na disciplina de banco de dados. Nós temos aí esse problema dos dois generais, que é um problema muito comum em várias literaturas, porque acho que a ideia de guerra fica fácil para todo mundo entender. É assim que normalmente os autores vão lidar com a amostragem de um problema de comunicação entre sistemas distribuídos. Então, vamos lá. Imagine o seguinte cenário: a gente tem dois exércitos que fazem parte do mesmo time, não são dois exércitos que estão lutando um contra o outro. Eles têm o mesmo objetivo, que é invadir uma cidade, só que esses dois exércitos, que têm dois generais que lideram esses exércitos, os dois generais diferentes, eles estão separados por uma montanha, por uma colina. Imagina que aqui tenha uma montanha ou colina. Para que eles possam, de fato, invadir essa cidade e ter êxito, essa invasão, e tomar posse ali da cidade, eles precisam atacar ao mesmo tempo. Um exército não pode atacar sozinho, porque senão ele vai ser derrotado. Nem o 1, nem o 2. Então, como eles estão separados por essa montanha, eles só podem se comunicar através de
mensageiros. E vamos imaginar que esses mensageiros aí, eles têm que ou passar por essa montanha ou até passar por essa cidade aqui, né? Eles têm que fazer a volta aqui para realizar essa comunicação. Então, os dois generais precisam saber que os dois exércitos vão atacar ali ao mesmo tempo, porque senão eles não vão vencer essa batalha. E aí que acontece o problema. Por quê? Imagina que o mensageiro, o general 1 mandou um mensageiro para comunicar ao exército 2 que ele vai atacar às 9 horas da manhã do dia seguinte. Como de fato que o exército 2 vai ter certeza que ele vai atacar, porque se ele não tiver uma confirmação de fato do exército 1, não adianta nada. E também o exército 1 tem que ter a confirmação que essa mensagem chegou no exército 2. Então, esse mensageiro, ele teria que ir, ele teria que voltar com a mensagem de confirmação. Mas mesmo assim, poderia acontecer alguma mudança nesse meio tempo em que teria que mandar, o exército 2 mandou um mensageiro para poder comunicar alguma coisa que aconteceu, ou o exército 1 ainda mandou uma comunicação. Imagina até que esse mensageiro vai passar aqui por um terreno hostil que é a cidade. Ele pode ser capturado, ele pode ser morto, ele pode se machucar, pode morrer no meio do caminho, às vezes está passando pela montanha, está acontecendo alguma coisa com ele. Então, aqui de cara, a gente já vê que é muito complicado atacar essa cidade, os dois ao mesmo tempo, tendo confiança que os dois estão com o mesmo objetivo ali, com o mesmo horário de ataque. Então a gente tem justamente essa tabela aqui para poder mostrar que o único resultado válido é se um ataca e o outro ataca, né? Qualquer outro resultado, os dois não atacou, eu não tenho nenhum resultado. Um ataca e o outro não, é derrota. Vice-versa também, a mesma coisa. Vamos encarar que esse exército 1 e exército 2 são dois nós do nosso sistema. E o mensageiro aqui seria a rede. Quando você está usando rede é falho por vários motivos, né? Eu posso ter uma latência que vai inviabilizar essa comunicação, a rede não está funcionando por qualquer motivo, ou até o nó em si aconteceu uma falha, né? Aconteceu uma falha no nó 1 ou no nó 2. Eu tenho várias coisas que podem acontecer inviabilizando o meu objetivo final. E no caso aqui é invadir a cidade, mas considerando que eu tenha dois nós, se eu levar em consideração que eu tenho banco de dados, eu estou garantindo que o objetivo final é que uma transação executada no meu banco de dados, que ela esteja de fato persistente nestes dois nós. Entendeu o problema que a gente tem aqui? Nessa comunicação, tanto faz o erro que aconteceu, se foi eu, como o exército 1, mandei atacar e o exército 2 não conseguiu fazer a confirmação, ou se o exército 1 nem conseguiu confirmar essa informação. Todos esses dois problemas são indistinguíveis, tá? Considerando o exército 1. Eu tenho uma falha, eu não posso tomar uma ação nesse sentido. Para decidir, eu tenho que realizar essa comunicação. Agora vamos ver um exemplo mais prático, simbolizando aqui o problema dos dois generais, aplicado a um e-commerce. Eu tenho uma loja online, o pagamento são dois sistemas distintos, estão se comunicando por chamadas RPC. Aí aqui tanto faz se é um HTTP ou se não é, aqui não importa. Eles vão usar a rede de qualquer forma para poder fazer essa comunicação. Mas o cliente vai fazer a compra, eu tenho que enviar esse produto e receber o pagamento. Então, mais uma vez, a gente tem aquela tabela verdade, né? A tabela verdade lá da matemática. Se a loja não enviou o produto e não cobrou, se o pagamento não cobrou, não tem nenhum resultado. Se eu enviei o produto e não cobrei, eu levei prejuízo. Se eu não enviei e cobrei, eu vou levar um processo do cliente.
Eu vou ter que estornar essa compra. O único cenário de vitória é se eu enviei o produto e cobrei. Aí sim é a consistência da transação que tem que acontecer. Obviamente, quando a gente olha para um sistema, não é o caso ali dos dois exércitos que vão atacar ao mesmo tempo, eu tenho que cobrar primeiro para depois fazer o envio do produto, né? É necessariamente nessa ordem que tem que acontecer, mas aqui nós temos dois sistemas distintos que vão ter que se comunicar, e a questão é que eu tenho que fazer a cobrança para enviar o produto. Esses dois sistemas têm que estar consistentes para que eu atinja o meu objetivo. Eu posso ter cobrado o cliente aqui, mas se a loja não estiver com essa informação atualizada, ela não vai comunicar lá a expedição logística para poder fazer esse envio do produto. Então a gente tem que saber lidar com a comunicação. Aqui já entraria questões de como que a gente resolveria esse problema, se eu vou resolver de modo síncrono, de modo assíncrono. Independente disso, a gente vai acabar tendo uma comunicação entre esses dois sistemas através de uma rede, seja ela HTTP ou seja o que for. Esse problema dos dois generais mostra exatamente que eu preciso entender que rede é falha, eu preciso também saber que os meus nós vão falhar e como que eu vou lidar com esse problema para de fato atingir esse objetivo, que eu tenho os dois sistemas ali distribuídos e eu preciso de fato realizar as minhas transações e garantir a integridade delas. Aquele exemplo dos dois generais é um problema clássico, mas é um problema simples, só para a gente poder entender ali a questão que a rede é um problema para a comunicação entre os dois nós, entre os dois exércitos, mas tem um problema mais complexo que é o problema dos generais bizantinos. Para poder fazer analogia ali com o Império Bizantino, que veio logo após o Império Romano caiu depois de vários conflitos, mas o Império Bizantino também teve vários problemas, várias divisões e traidores, depois o Império Bizantino veio a cair também. Não quero entrar aqui em aula de história, mas aqui a gente vai ter esse conceito de traição, fazendo analogia aos nós que falham, que não estão com as informações devidamente íntegras, e eu tenho nós íntegros, e aí, como que eu vou lidar com essa informação? Então, vamos ver aqui o exemplo. Imagine o mesmo exemplo. Nós temos a cidade a ser invadida, e para que essa cidade seja invadida, imagina que seja uma cidade aí que esteja muito fortificada, tem um muro lá bem grande, esteja numa colina. Os três exércitos têm que atacar, mas eles não sabem se eles podem atacar, então eles se comunicam através dos mensageiros para combinar ali o ataque. Eles estão separados aí por uma montanha, pelas montanhas. Tem uma montanha rodeando aqui essa cidade. E aí, como que a gente vai organizar esse ataque? Porque aqui eu tenho um cenário mais complexo, porque nós podemos, na verdade, possuir generais que são traidores. Imagina que o exército 1 aqui comunicou com o exército 2, mandou um mensageiro aqui para o exército 2 que ele vai atacar às 9 horas do dia seguinte. Ele mandou essa mesma mensagem aqui para o exército 3, mas aqui nós temos o traidor. Aí ele comunicou com o exército 2 que, na verdade, o ataque foi suspenso. Aí o exército 1 vai lá e ataca sozinho. Ele vai ser dizimado. Então, isso aqui é para poder fazer analogia, justamente porque eu posso ter vários nós e eu tenho um nó com problema, um nó com falha. A gente está considerando ele como um nó traidor. E aí, como que eu vou lidar, de fato, com esse ataque? Porque eu tenho traidores. Esse traidor vai acabar não atacando. Ele nem pode atacar, no final das contas. Então, eu vou ter que pensar aqui em alguma forma de fazer um consenso entre isso aqui. Vamos lá. Se a gente tiver um cenário que o general 1, num cenário, manda atacar, ou manda uma mensagem para o 3 ali que é para atacar. Ele mandou para o 2 também, mas o 2 diz para o 3 que é para recuar, o 3 não vai conseguir distinguir
um problema se o general 1 mandou atacar pro 3, mas aí ele mandou recuar pro 2 e o 2 mandou recuar. A gente não consegue definir aqui o que fazer, né? Esses cenários, pro general 3, essas situações são indistinguíveis. Mas para a gente poder resolver esse problema, nós vamos ter que identificar quais são os generais honestos, porque quando eles concordam, aí sim eu vou conseguir executar esse plano de ação. Então, nesse cenário aqui, pegando lá o mesmo exemplo do e-commerce, eu tenho a loja, o pagamento e o cliente e o pedido que precisa ser processado aqui no centro. Eu tenho esses 3 nós envolvidos. Em quem que a gente pode confiar de fato para ter certeza que esse pedido foi de fato processado? Aí vai entrar algumas regrinhas. Cada general pode ser honesto ou malicioso. Nesse teorema, nós vamos ter um teorema de 3F mais 1 generais honestos para tolerar F generais maliciosos. Então, por isso que normalmente quando a gente vai lidar aí com bancos de dados distribuídos ou outros sistemas distribuídos, a gente tem 3 nós envolvidos, porque a gente vai considerar um quórum da maioria. Então, se eu tiver 2 que concordam com aquela transação que aconteceu, nós podemos confiar que, de fato, aquela transação aconteceu. Generais honestos não sabem quem é malicioso. Generais maliciosos podem conspirar juntos, né? Imagina num sistema que eu tenho muitos nós, eu posso ter muitos nós que estão falhando, que eles podem conspirar em conjunto ali para poder eles entenderem que aquela transação é confiável. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado também. E claro que uma criptografia com assinaturas digitais podem ajudar. Portanto, generais honestos precisam estar de acordo com o plano de ação. Nesse cenário aí desses problemas generais, com esse entrar em consenso, de criar um quórum, a gente está já falando várias coisas que precisam acontecer para, de fato, uma transação ser confiável. Eu preciso de ter maioria, eu preciso de ter consenso. Nós temos vários algoritmos que são implementados por esses sistemas distribuídos. Você vai encontrar esses algoritmos aí no Kubernetes, no MongoDB, no Apache Kafka, no RabbitMQ. A gente está dando vários exemplos de sistemas que são distribuídos e que vão, de fato, acontecer esses problemas, seja no armazenamento de informações ou nas informações que estão contidas no nó, porque no caso de um MongoDB, eu posso ter ali vários nós envolvidos. Como que eu vou ter certeza se aquela transação, de fato, ela está confiável, sendo que eu tenho 5 nós? Se a gente tiver uma maioria, então já é um caminho para a gente considerar que aquela transação de fato aconteceu. Agora no Kubernetes, que a gente está falando, tem dados envolvidos ali, dados armazenados, mas aí já entra uma outra seara, a gente tem containers e outras coisas sendo executadas. Como que eu vou garantir que esses nós aqui que estão confiáveis, que estão de fato saudáveis para poder rodar aqueles pods envolvidos? Então tem uma série de decisões que têm que ser tomadas. No MBA, a gente explica muito bem como que funciona esses algoritmos e essas estratégias para que, de fato, nós tenhamos essa confiabilidade. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. A minha ideia aqui não é falar sobre os algoritmos. Um próximo vídeo a gente pode falar sobre vários algoritmos populares e até mostrar muitos exemplos práticos aí de como que as coisas acabam sendo sincronizadas, replicadas, enfim, questões de quórum, consenso e tudo mais. A ideia é entender que nós temos muitos desafios, nós não vamos ter cenários perfeitos, esses nós
vão falhar, e num sistema que tem muitos nós, eu tenho muitos problemas para poder tomar essas decisões, de fato, para poder garantir a consistência e a confiabilidade, a integridade dessas informações. Então, espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhada aqui no link da descrição. Tem aí o MBA Full Cycle e tem lá a disciplina de banco de dados, que é apenas um dos assuntos do MBA, né? Nós temos vários módulos lá. Banco de dados é apenas um, que é aí com o Lourenço Taboada, que é arquiteto aí da MongoDB. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha no vídeo, coloque nos comentários o que você achou do vídeo, se você já conhecia esse algoritmo, na verdade, esses problemas, algoritmos talvez que vocês já trabalham aí, se você já conhecia esse problema dos generais, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.